Harion a todos. Sabedoria antiga, vida moderna. Por que, no século XXI, deveríamos estudar uma filosofia que tem mais de 5.000 a 8.000 anos? Por quê? Eu sei que alguns de vocês estão frequentando aulas, estudando textos diferentes, como o Bhagavad Gita, os Upanishads. Qual é a relevância em nosso dia a dia? Alguém? Como isso impacta você? Algo ensinado, descoberto, refinado ao longo de milhares de anos. Como isso afeta o seu sono, a sua vida familiar? A razão é que este assunto é baseado em princípios eternos da vida. É chamado de Sanatana Dharma. Sanatana significa eterno, Dharma significa princípios. Portanto, são as leis da vida e do viver. Isso não muda. Então, assim como na matemática, ou talvez até mesmo na engenharia. Estamos aqui neste prédio agora. Como você sabe que o teto não vai desabar? Como você sabe? Você não diz, não, eu conheço o construtor. O construtor é muito bom. Você conhece mesmo? Mas este prédio está de pé com base em princípios da física, princípios da matemática. Então, é matemática aplicada. A mesma coisa. Quando se trata da vida, Vedanta é o conhecimento, os princípios, as leis da vida e do viver. Eles não mudam, assim como a gravidade não mudou. Quem descobriu a gravidade? Não. A gravidade sempre esteve lá. Newton apenas a revelou. Mesma coisa, esses princípios da vida e do viver, eles sempre estiveram lá. Mas esses sábios e santos que foram para a solidão, eles os revelaram e compartilharam. E hoje temos a oportunidade de aprender alguns desses princípios. E se absorvermos esses princípios, podemos conseguir o que levaria décadas de experiência e reflexão. Podemos obtê-los agora mesmo. Qualquer que seja a nossa idade, use-a para melhorar a vida em que estamos. O assunto é chamado de Vedanta, e essa é a sabedoria antiga. E vem de duas palavras em sânscrito. Veda significa conhecimento, Anta significa fim. Portanto, é a filosofia completa da vida. Ela leva você ao fim da vida, o que não diga a morte. Para isso, você não precisa de Vedanta. O termo é iluminação, porque é para isso que estamos aqui. Todo ser humano, seja nesta sala ou fora dela, seja em Vegas ou em Varanasi, todo ser humano está em busca de realização absoluta. Mas onde estamos procurando? No casamento. Como isso está indo? Nos filhos, na família, como isso está indo? Todo o esforço que fazemos é com a esperança de uma felicidade duradoura. Mas o que estamos descobrindo é que cada uma dessas buscas é decepcionante. Porque você está procurando no lugar errado. A culpa não é do mundo. A culpa não é da família. A culpa não é do parceiro. A culpa não é dos filhos. Você está procurando a felicidade no destino errado. O único lugar que pode lhe dar uma realização duradoura é dentro de você mesmo. E é para isso que estamos aqui, para descobrir quem realmente somos. E você descobre isso ao entrar na essência do seu ser. Mas vimos o vídeo anterior. Você encontra o oceano interior. O fim do conhecimento. Você não precisa fazer mais nada. O que quer que você faça é prazeroso. O que quer que você não faça é prazeroso. O que quer que aconteça positivo é prazeroso.
O que quer que aconteça, negativo ainda é prazeroso. Que estado! Sendo assim, acredito que chegou o momento de repensar nossa abordagem ao Vedanta de uma maneira mais profunda e cuidadosa. Você já se ouviu dizendo: é muito fácil para você? Sudhakar, você está vivendo no Ashar. Mas e quanto a nós no mundo real? O que é esse mundo real? O Vedanta diz: Jagat Mithya Brahma Satyam. Todo este mundo é irreal. Você está dizendo o mundo real? O que é a verdade? O que é a realidade? Não existem dois mundos. Existe apenas a sua experiência. Existe a sua vida. Portanto, não pense que existe o meu mundo material e o mundo espiritual. Você tem uma vida só. E se você está tentando juntar essas duas coisas, não funciona. É uma vida só. Então, como tornar esta vida mais feliz, mais profunda, mais leve, mais espiritual? Swami Ramtirtha, ele expressa isso lindamente. Ele diz: o Vedanta traz a você uma religião que é encontrada nas ruas, que está escrita nas folhas, que é murmurada nos riachos, que é sussurrada nos ventos, que pulsa em suas veias e artérias. Uma religião que diz respeito aos seus negócios e ao seu coração. Uma religião que você não precisa praticar indo apenas a uma igreja, mesquita ou templo específico. Uma religião que você tem que praticar e viver no seu dia a dia, na sua cabana, na sua sala de jantar, em todos os lugares. Então, a sessão de hoje é para absorver algumas práticas que podemos levar desta grande filosofia, desta sabedoria antiga, e usar em nossos negócios, em nosso íntimo, em nossa vida familiar e em nossa busca pelo absoluto. Então, vamos apresentar práticas em diferentes níveis. Quais são os diferentes níveis? Alguém sabe? Quais são os diferentes níveis da personalidade? Corpo, mente e intelecto. Corpo, mente e intelecto. Exatamente. Todo ser humano é composto por um corpo, uma mente. Esse é o seu centro de sentimentos. O corpo é o recipiente externo que realiza ações. E o intelecto, que faz o pensamento, a análise. Então vamos fazer algumas práticas no nível do corpo, depois no nível emocional, mas também no nível emocional, o nível intelectual. E vou usar a palavra em sânscrito para cada uma dessas práticas. A primeira palavra é tapaya. O que significa taparra? Alguém? Digam em voz alta. Austeridade. E é austeridade. Quando pensamos em austeridade, pensamos em pessoas ficando em uma perna só, talvez fazendo 108 Surya Namaskars. Não é esse tipo de ritual que a austeridade representa. A primeira disciplina física é tapaha, austeridade, que significa o quê? O que você faz com a sua energia? Existem 3 caminhos na austeridade taparra. Número 1. Você está evitando desperdiçar sua energia? Número 2. Você está conservando sua energia? E número 3. Você está direcionando sua energia para o que deseja alcançar? Ok, então você... Se eu fosse te perguntar, qual é o seu objetivo, jovem? Só um diploma? Como assim? Quando você estiver indo embora, leve um diploma. Não diga só,
Quando você diz só, isso diminui seu objetivo, certo? Você está concluindo seu diploma. Muito bem. Então, se você pegar isso, o que é tapaya, austeridade, com relação a concluir meu diploma? Primeiro, evitar desperdiçar energia. Então, o que seria desperdiçar energia? Coisas que... O que desperdiça sua energia que não te ajuda a concluir seu diploma? Doom scrolling. Doom scrolling. Certo. Horas se passam. É muito interessante. Se você olhar o tempo de tela, quanto tempo você passa no celular? E tem uma estatística interessante que eles colocam lá, que é quantas vezes você checa o celular? Você simplesmente coloca a mão no bolso e pega o celular. Ninguém mandou mensagem. Ninguém está ligando. Mas talvez você faça isso umas 75 vezes, talvez por dia. Mas isso está te afastando de estudar, concluir a graduação. Agora cabe a você decidir. Quais são as minhas distrações? Onde eu desperdiço minha energia? Estou assistindo televisão demais? Estou tendo uma conversa que não é produtiva? Agora, por quanto tempo eu preciso ficar na fofoca matinal? Quem vestiu o quê? Quem disse o quê? Quem comeu quanto? Quanto tempo precisamos gastar com isso? Então começamos a analisar e dizemos que isso não é um bom uso de energia. Insere isso, mas cabe a você decidir. Onde estou evitando? A outra parte é conservar energia. E a melhor maneira de conservar energia é o descanso. Diga-me, você realmente se sente descansado o suficiente para conseguir realizar tudo o que precisa fazer hoje da melhor maneira possível? E se você acompanha cricket? Sim, não. O que é o quê? Você acompanha? Você acompanha algum esporte? Sim, não curto esportes. Ok. Se você pegar qualquer competidor, vamos começar com cricket. Vamos passar para outro campo. Você encontraria o maior dos jogadores, o capitão indiano mais famoso, MS Dhoni, MS Boni. Mas se você viu o MS Dhoni antes de uma partida ou antes dele ir rebater, ele parece tão tranquilo. É quase como se você quisesse ir lá e lembrá-lo. Ei, tem uma partida acontecendo. Olha, é a final. Mas a atitude dele é toda... Por que gastar energia em um aquecimento intenso? Economize energia. E quando você entrar em campo, atividade total. Não desperdice energia. A mesma coisa com Roger Federer. Treino incrível antes da partida. Mas quando ele está fazendo aquecimento antes da partida, parece que ele está jogando tênis de clube de campo. Por quê? Porque ele está guardando para a partida. Você talvez já tenha ouvido falar da Taylor Swift. Incrível! Rotina de treinamento. Mas quando ela tem um show para fazer, nada de falar, nada de sair do quarto. Toda a energia é para o palco. Então, isso é conservação de energia. E você está descansando? E não estou falando de férias intermináveis. Mas no seu dia, existe algum descanso para você estar no seu melhor? E o último é como direcionar sua energia para o seu objetivo. Então, a pergunta que temos que nos fazer quando agimos é: isso está me levando para mais perto ou para mais longe do meu objetivo? Até mesmo o satsang de hoje, ele está me levando em direção ao meu objetivo ou para mais longe dele? Essa é a disciplina física que é... Como isso se chama? Qual é a disciplina física? Estou verificando o número 1, vocês estão acompanhando. O número 2, todo mundo consegue ler. Estou fazendo a pergunta, ninguém está respondendo.
A Vânia tá dando uma bela assistência. Aí tá pá. Vamos nos manter focados. Vamos remover as coisas de que não precisamos. Vamos focar nas coisas que queremos. Leonardo da Vinci, ele chama de simplicidade. Mas a simplicidade é a sofisticação suprema. Por quê? Porque é o resultado de tanto pensar. Vão para suas casas, olhem ao redor. Do que vocês precisam? Aquele vaso, você realmente precisa dele? Não, o Rotary me deu o vaso. Portanto, você deveria ficar com ele? Não, sabe, uma pessoa estava de passagem e, sabe, ela não quis levar de volta para o país dela. Não deixaram comigo, tô ficando com ele. Pra quê? E entulhar seu armário, sua casa, seu quarto. Dói. A simplicidade é a sofisticação suprema. Por quê? Porque você tem clareza no seu pensamento. Necessário, não necessário. Agora, as disciplinas emocionais. A disciplina no nível da mente é... A primeira. Vamos fazer 2 disciplinas no nível da mente, 2 disciplinas no nível do intelecto. A primeira disciplina é ahimsa. Ahimsa significa não ferir. A maioria das pessoas pensa que significa não violência. Não violência, não matar. Às vezes, você pode ter que matar. Na verdade, você não pode vestir sem matar. Quando você ferve água para uma xícara de chá, você está matando organismos. Quando você caminha, quando você constrói, você está matando organismos. Portanto, você não pode existir sem matar. E, ao mesmo tempo, em diferentes contextos, você pode ter que se defender. Alguém vem te atacar em sua casa. Você defende sua família. Você defende seu país. A violência é necessária. Então, o que é a ahimsa? O que isso significa? Foco no propósito. O que significa não violência, então? Como? Não é sobre quantos. Intenção? Essa é a intenção. Não é o ato. Nosso mentor, Swami Parthasarathi, ele diz: você se preocupa mais com seu ato de bondade do que com seu pensamento de bondade. Quando você está planejando um casamento para o seu filho ou filha, como você decide quem convidar? Você se preocupa mais com seu ato de bondade. Ah, não, nós temos que convidá-los. Por quê? Eles nos convidaram 10 anos atrás. E então seu filho diz: mas mãe, pai, vocês realmente gostam deles? Não, nós não gostamos deles. Mas temos que convidá-los. Vocês sabem disso. Eles continuam falando, mas nós temos que convidá-los. Por quê, mãe e pai? Se vocês não gostam deles, eu não sei por quê. Nós nos preocupamos mais com o ato de bondade. Pensamos, o que eles vão pensar? Mas então, se você diz bem-vindo, bem-vindo, quando eles estão chegando ao casamento e quando eles vão embora, pensa, espero que ele não coma muita comida. Veja, qual é a intenção? Isso não é a ahimsa. A ahimsa pode significar que, às vezes, você precisa ser firme. Um funcionário, talvez seu filho, não está cooperando. Às vezes você pode precisar ser firme. Então, sua ação é firme. É. Entendo isso. Você pode elevar a voz. Você pode querer fazer um ponto ser entendido. Mas por dentro, tudo é para o benefício daquela pessoa. Seu filho quer tocar. A chama no fogão e a criança está chegando perto dela. E o que você vai dizer? Querido,
Você sabe que o fogo é quente? Que quando você coloca o dedo lá, ele vai queimar e causar dor. Você faria isso? Afaste-se do fogo, ele vai te machucar. Então, dependendo do contexto, mas a intenção é beneficiar outra pessoa. Como essa prática surge? Ela vem de um entendimento, e é por isso que é uma das qualidades de um intelectual, de um Janani. Porque é alguém que entende como todos nós somos expressões de Deus, Brahman, da realidade. Então, se eu te machuco, estou machucando a mim mesmo, porque somos todo um. Então, nossa rinça é sobre entender a interconexão de todos nós. Somos todo um. E como podemos viver de uma maneira que seja atenciosa? Atenciosa uns com os outros. Para ser sincero, eu não sei muita coisa sobre a cidade de Nairobi. Mas existe consideração nas ruas? Todo mundo está dizendo depois de você? Por favor, vá você. Na Índia. É uma questão de geometria. Como podemos passar pelo outro cara e colocar o carro em um ângulo específico onde não haja jeito dele passar sem me bater? Isso é geometria. E cada um avançando centímetro a centímetro, tão perto, e então a pessoa fecha os retrovisores laterais para chegar um pouco mais perto. Suponha que cada um fosse Hugo, o Hugo. Na África do Sul, em um cruzamento de 4 vias. Talvez isso tenha surgido por necessidade, porque na África do Sul, metade do tempo não tem energia. Sistema maravilhoso. O quê? Conforme você chega, você espera a sua vez. Próximo. Então é um cruzamento de 4 vias. Imagina, é um cruzamento enorme. Está fluindo tão bem. Algumas pessoas dizem, talvez não devêssemos ter o semáforo. Por que existe esse sentimento de consideração? Todo mundo está com pressa. Mas existe uma ordem, existe um sistema. Agora eu digo, quando nos movimentamos. Temos consciência do nosso movimento? Sabe, você entra no elevador e esbarra em alguém. Algumas pessoas nem percebem. Quando você está em um avião e está andando pelo corredor, algumas pessoas estão com mochilas. E aí o amigo chama e elas se viram e derrubam uma senhora. Aquela senhora quase, sabe, teve o fim da linha. Uma virada de mochila. Cadê a consideração? Você percebe, sabe, quando o avião chega. Ele acabou de pousar, está indo em direção ao estacionamento. E a comissária de bordo diz: Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados. Não tentem pegar suas bagagens nos compartimentos superiores. Por favor, permaneçam sentados. E o que as pessoas fazem? Assim que as rodas tocam a pista, as pessoas já estão levantando. O avião ainda está em movimento. Uma pessoa sentada no assento do meio se estica por cima da outra, pegando a bagagem no compartimento superior. As malas descem, batem na cabeça de alguém. E aí, no final das contas, todo mundo acaba ficando bem espremido nesse espaço apertado. Na fila, no corredor. Onde está o Ahimsa? E como diz William Shakespeare, você vai fazer sem saber o quê. Qual é a pressa? Qual é a correria? Tem alguma corrida? O primeiro a sair do avião ganha um prêmio. E cada pessoa como se sua vida dependesse disso. O ideal seria desembarcar fileira por fileira. Mas o que acontece aqui? Se alguém vai, o que acontece lá atrás? Eles começam a correr com a mala.
Então eles veem você se movendo. Agora, o que você faz? Você coloca a perna na frente? Você coloca o braço na frente? Você arrisca? Às vezes você olha para trás e faz um apelo à humanidade. Diz: vamos praticar a rinça, irmão com irmão, irmã com irmã. E você encontra o olhar daquela pessoa e diz: deixe-me passar, me dê uma chance. E aquela pessoa olha para você e vai mais rápido. A INSA é uma qualidade tão poderosa porque nos faz entender que não estamos sozinhos, que outros também estão compartilhando espaço. E eu digo, nós lutamos para fazer isso, talvez até com a família. Agora, e quanto aos outros seres humanos? E quanto aos animais? Será que nós podemos existir causando o mínimo de dano possível ao mundo? O que você come? De onde vem essa comida? Existe dano na comida que você escolhe? Agora, isso não é uma palestra sobre vegetarianismo ou veganismo. Essa não é a ideia. Você pode ser um terrorista vegetariano. Então, não é sobre o que você, é sobre, pessoalmente, eu consigo viver causando menos dano aos outros? O esporte. Eu consigo evitar um esporte que machuca outro animal? Sabe, existe pesca competitiva. Consegue imaginar? Você está caminhando calmamente por um parque. Floresta Carura. E de repente, um anzol na sua garganta e alguém te puxando. Consegue imaginar isso? Então, alguns se orgulham disso. Dizem, veja como somos humanos. Nós pegamos o peixe, mas o devolvemos. Qual seria o trauma desse peixe? Então, a ideia é, vamos examinar nossas escolhas alimentares, nossas escolhas de estilo de vida e ver como podemos reduzir o dano. Porque o outro lado de ahimsa, a não violência, é simplesmente a bondade, o amor. Como falamos com os outros, marido e mulher? Como falamos com alguém que nos serviu tanto, que te deu companhia ao longo dos anos? Como você fala com essa pessoa? Hum, 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 hum. Não podemos usar palavras? Não podemos tirar um tempo para tratar alguém que teve tanto impacto em nossas vidas com gentileza, com paciência? E o oposto acontece. Achamos que, porque alguém é próximo de nós, podemos maltratá-los. Porque alguém é próximo de nós, eles podem aguentar nosso gênio. Eles podem aguentar nosso mau humor. Não deveria ser o contrário? A INSA. O segundo aspecto ou qualidade que gostaríamos de praticar é Shanti. Shanti não é Shanti no sentido de paz. Shanti com K. Significa perdão. O que é perdão? O perdão é mais difícil de praticar do que a INSA. Por quê? Ego, sim. Orgulho? Sim. Mas por que é mais difícil? Isso reforça. A mente repete aquela situação. Ela fica repassando de novo e de novo. Meu melhor amigo. Como aquela pessoa pode fazer isso com quem? Comigo. O problema com o perdão é: você deve praticá-lo especialmente naqueles momentos difíceis em que alguém lhe causou algum tipo de mal ou ofensa. Então, quando você está praticando a INSA, você está tentando não causar mal aos outros.
Mas quando alguém te prejudicou, sentimos que é justificável querer pensar mal deles, querer prejudicá-los. Como uma espécie de relevância kármica. Vamos falar sobre karma na terça-feira no Trademark Hotel. Esse é o tema. Vamos esclarecer isso? Mas se você pensar bem, quando você mantém esse sentimento negativo, como você se sente? Você se sente bem. Existe um prazer negativo. Existe um prazer negativo na vingança. Existe um prazer negativo no ciúme. Existe um prazer negativo também em não perdoar. Tem uma fala de um filme onde uma pessoa chega para outra e diz: "Deixe isso para lá." E a pessoa responde: "Não me roube a única coisa que tenho na vida, meu ódio." Mas o grande problema, na verdade, é que esse tipo de sentimento acaba te fazendo muito mais mal do que você imagina a longo prazo, prejudicando sua saúde emocional. Essa é a razão pela qual temos todo tipo de problemas físicos. Enquanto não somos capazes de estar presentes, enquanto não somos capazes de aproveitar o próximo momento porque estamos presos aos antigos. Então, quando você deixa para lá, isso não significa desculpar a pessoa pelo que ela fez. É um deixa aí do fardo emocional que você está carregando. Veja, se a outra pessoa cometeu uma falha, por que você deveria sofrer? Mas toda vez que você guarda essa injustiça, você continua a sofrer todos os dias. Você continua abrindo essa ferida e deixando que ela infeccione. Deixe para lá. Para quê? Pela sua paz de espírito. Não é necessariamente esquecer o que a pessoa fez. Isso não absolve a pessoa. A pessoa das repercussões, do karma, da justiça. Sem dúvida, a pessoa deve ser punida. Mas por que você deveria ficar agitado com isso? Outra pessoa decide comer pimentas. Muitas e muitas pimentas. E o seu estômago está queimando? Faz algum sentido? Eles comem tantas pimentas. Eles sofrerão as consequências de suas ações. Da sua parte, perdoe. O que significa? É deixar essa emoção negativa ir embora. E a única maneira de você se libertar dessa emoção negativa é se você crescer em seu nível espiritual. Imagine Jesus Cristo, uma pessoa que tentou fazer pela sociedade o bem. Tentar transmitir conhecimento, amor, ajudar aqueles que mais precisavam. Ele foi fisicamente torturado, emocionalmente rejeitado, intelectualmente insultado. E ainda assim, ele diz: "Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem." Então, o perdão vem de um entendimento superior de que, quando uma pessoa causa dano, ela realmente o faz por ignorância. Porque quando você causa dano, você ficará agitado. Quando você presta um serviço, quando você faz o oposto do dano, o bem, você ficará em paz. Então, quando essa pessoa causa dano, quando essa pessoa rouba, quando essa pessoa talvez seja corrupta, quando essa pessoa tira ou insulta, ela não percebe isso. Esse não é o caminho para a felicidade. Por quê? Porque falta a eles a educação. Maurice Mattingly diz: "Hora feliz e abençoada significa que você será uma pessoa feliz." Quando a maldade, não a veja como maldade. Quando a maldade se apresenta, como você deve vê-la então? É bondade, sem um guia. Então, se aquela pessoa que está cometendo um crime, que está causando dano, tivesse a mesma educação e os mesmos valores que você, talvez ela não estivesse reagindo da mesma maneira. Que qualidade poderosa é o perdão!
Na verdade, o Bhagavad Gita usa a palavra balaha. Balasha significa crianças. Eles são apenas criança. Mas se você também for uma criança, você também vai brigar pelos brinquedos. E você ficará chateada. E você vai dizer, mamãe, 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 ele pegou meu pirulito. E estamos brigando aqui. Ah, ele pegou meu dinheiro. Ele não pagou meu empréstimo. É porque não crescemos para um status mais elevado. Agora, não estou dizendo para você deixar essas injustiças acontecerem. De forma alguma, tome uma atitude. O que quer que precise ser feito, faça o que precisa ser feito. Leve isso ao tribunal, leve isso à polícia. Mas por dentro, não deixe isso incomodar ou agitar. Shanti. A próxima qualidade. Agora passamos para o nível intelectual. Então, até agora, quais qualidades descobrimos? Tapaha, Ahimsa e Shanti. Perdão. No nível intelectual, Satyam. Satyam significa verdade. O que significa viver uma vida de verdade? No nível intelectual, isso significa o seguinte: será que você realmente é fiel aos seus papéis e aos seus objetivos? Você é fiel ao que decidiu fazer? Então, a mente. A mente e nossa personalidade, elas vão para todo lado. Doom scrolling. Então a mente vai, se aventura, olha para coisas diferentes e dizem, o que está acontecendo? Acho que tem uma partida de cricket acontecendo. Vai lá e confere para cá. Dizem, tem uma liquidação acontecendo. E vai lá e confere a liquidação. E então, acredito que as passagens para Maurício estão baratas. Você vai lá e confere as passagens. E é isso que a mente faz. Ela simplesmente divaga. Agora, quando você vive uma vida de verdade, é ser fiel ao que você decidiu fazer. Então, minha pergunta para você é, se eu fosse perguntar para todos na sala, Kiriti BAI, qual é o seu objetivo na vida? Você consegue dizer em uma frase? Gita, qual é o seu objetivo na vida? Pelo que você está vivendo, não diga, não, tô aposentada da vida. Qual é o seu objetivo? O que você quer alcançar? Por favor, aos 72 anos, o que eu posso alcançar? Por favor, meu professor, Swami Parthasarathi, na casa dos 70 e 80 anos, teve o período mais produtivo de sua vida. Aos 90 anos, ele dizia, Sudhakar, o que está acontecendo em Genebra? Nós vamos esse ano? Nós vamos para a República Tcheca? Vamos lá. Ele está nos motivando. Qual é o seu objetivo? E se você não tem um objetivo, você não pode ser verdadeiro, porque o intelecto não sabe o que escolher. Bem, o objetivo pode ser pequeno, o objetivo pode ser grande, o objetivo pode ser altruísta, o objetivo pode ser pequeno. O quê? Apenas terminar a casa, limpar um cômodo. Esse pode ser o objetivo. Manter a família unida. Esse pode ser o objetivo. Qual é o seu objetivo? Se estabelecer. E uma versão mais profunda disso é ser verdadeiro com a sua consciência. Porque sua consciência é o papel do intelecto, o intelecto sutil, sempre apontando você para a iluminação. Esta atividade está me levando em direção à minha evolução ou está me afastando? William Shakespeare diz, "Sê fiel a ti mesmo, e disso se segue, como a noite ao dia, que não poderá ser falso com ninguém." Deve seguir como a noite ao dia, deve ser tão regular, tão rotineiro, um após o outro, significa que você deve saber qual é a sua verdade. Então você sabe exatamente com o que concordar e com o que não concordar. Alguém te pergunta, você pode vir o fim de semana? Verifique. Isso está me levando ao meu objetivo? Não. Isso está me levando em direção à evolução? Não. Desculpe, não posso ir. Você está sendo claro? Mas o que nós fazemos?
Nós nos preocupamos mais com nossos atos de bondade. Como posso dizer não? Você diz sim por falta de clareza. Você, na verdade, mente, porque você não está sendo verdadeiro consigo mesmo. Dizer não não é uma fraqueza. Dizer não é dizer sim para quê? Para o seu eu autêntico, para o seu verdadeiro eu, para o seu verdadeiro eu, para os seus objetivos, para a iluminação. E, por fim, chegamos à última qualidade da nossa prática de hoje. Lembre-se de que o que não for concluído agora, fica para amanhã. Alguém sabe o que é manana? É como banana com a mente. Muito fácil de lembrar. É o intelecto deixando sua mente banana, indo para todas as direções. Faz uma curva aqui, faz uma curva ali. Literalmente significa reflexão. A reflexão é o que nos torna sábios. Porque quando você pega o conhecimento e reflete sobre ele, significa que você pensa a respeito, você o processa, você permite que ele seja absorvido pela sua personalidade, ele se torna sabedoria. Muitas pessoas têm conhecimento. Você encontra grandes professores, sábios, santos, sábios, digamos, professores universitários que têm o conhecimento, mas não praticam. Por quê? Porque existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Você pode ver no gráfico que, para que o conhecimento se torne sabedoria, é necessária a reflexão. Agora, se você está lendo, o que você está fazendo? Você está adquirindo conhecimento. Mas se você não está pensando sobre isso, se você não está tornando isso seu, não se torna sabedoria. Então, hoje nós apresentamos algumas práticas. A menos que pensemos sobre isso e nos perguntemos: como posso praticar taparra no meu dia a dia? Como posso cuidar melhor da minha energia? Como posso praticar não ferir os outros? Ahimsa. Que coisas no meu coração tão pesadas? Como posso praticar o perdão aqui? Deixe-me ser claro sobre meus objetivos. Satchan, agora sim, agora se está refletindo. Então, não é para deixar a palestra terminar quando nós terminarmos. Você permite que isso permaneça com você? Então, isso é absorvido pela sua personalidade, você se beneficia disso. Nós nos tornamos mais sábios à medida que envelhecemos? Não, estou dizendo mais sábios, não mais brancos. Algumas pessoas dizem, sim, nós ficamos mais largo. À medida que envelhecemos, nos tornamos mais sábios? Não necessariamente. Depende. Depende de... Você reflete sobre suas experiências? Experiências são dados. Agora, se você não analisa e reflete sobre os dados, você não aprende com eles. Você não se torna mais sábio. Alguém disse, por que você está falando com o Sudhakar? Ele só foi casado uma vez. Você deveria falar comigo. Eu sou divorciado 3 vezes, eu tenho mais experiência. Não se trata de conhecimento. Você pode ter muitas experiências, mas pode não aprender com elas. Agora, quando você lê um livro, quando você passa pelo seu dia, você reservou um tempo no seu dia para refletir sobre esse conhecimento, sobre essa experiência? Caso contrário, é desperdiçado. Você ainda ficará estressado com a mesma situação. Você ainda ficará agitado com a mesma coisa que seu parceiro disse. Por quê? Porque você não está reservando tempo para refletir. O melhor momento para reflexão é nas primeiras horas da manhã. É chamado de tempo sátvik. Das 4 às 6 da manhã. Agora, estou dizendo que este é o momento ideal, mas vamos tentar encontrar qualquer momento do dia.
Se eu tiro uma soneca à tarde, tento às 4:30 da manhã. Se eu não tiro uma soneca à tarde, às 5 da manhã, das 5 às 6 da manhã. Talvez seja. Eu vi o estilo de vida em Nairobi. É possível. Durma às 21 horas e 30 minutos, 22 horas. Acorde às 5, aproveite essa hora antes de começar a receber SMS, antes de começar a receber e-mails, antes das crianças acordarem, antes das obrigações começarem. Tire esse tempo para você. E este é o momento em que conseguimos construir nosso intelecto, onde conseguimos desenvolver e pegar esse conhecimento, transformá-lo em sabedoria, porque é assim que crescemos, é assim que melhoramos. Agora, se não for de manhã cedo, tudo bem, qualquer hora do seu dia. Deixe que esse seja o seu tempo para você, seu tempo de reflexão. Porque é isso que traz a mudança. É isso que traz a sabedoria. Seu momento amanhã. Seu tempo para você, seu tempo para pensar por conta própria. Não para assistir a noticiário, não para assistir a um programa, mas para absorver conhecimento. É isso. Hora da sabedoria. Outros horários não são tão eficazes, mas você pode. Raja das 6 às 6 é feito para atividade. Tamas é quando deveríamos estar idealmente descansando, dormindo, porque nosso pensamento começa a desligar. Que tipo de estudo deveríamos fazer? Uma recomendação para o seu momento manhã é trazer o Vedanta para o seu dia a dia, mesmo que seja por meia hora. Um pouco de leitura. Lembre-se, não importa terminar os livros, o material, mas sim usá-lo para provocar seu pensamento. Então, talvez leia 1 ou 2 páginas, um tópico, e depois pense sobre isso. Então agora tivemos esta palestra. Agora pense sobre isso. Vá embora. Torne isso seu. E o que eu recomendaria são estes 4 livros. Eles são o currículo para o nosso estudo. Na verdade, mesmo aqueles de vocês que estão estudando o Bhagavad Gita ou os Upanishads, se lerem estes livros nesta ordem, serão capazes de entender diretamente os Upanishads, o Bhagavad Gita. Mas é preciso essa base. Agora, felizmente, tinha uma franquia de peso, então trouxemos esses livros da Índia. Leiam nesta ordem. Primeiro livro, The Fall of the Human Intellect, A Queda do Intelecto Humano, entendendo nossa personalidade. Depois, aplicando imediatamente em nosso trabalho e em nossos lares. Terceiro livro, se você não aplicar esses princípios, sua mente assume o controle. Isso destrói seus relacionamentos, isso destrói sua saúde, tudo. O Holocausto do Apego. E, finalmente, o livro da nossa geração. É o Vedanta Treatise, As Eternidades. É a filosofia Vedanta completa. Veja, se você lê o Bhagavad Gita, há pérolas de sabedoria, mas elas não estão organizadas. Você lê os Upanishads, não está organizado. Mas o que Swami Parthasarathi fez, e talvez porque ele teve tempo para isso, foi dedicar uma vida inteira estudando todos os diferentes textos, toda a literatura diferente, as diferentes religiões e organizando tudo do início ao fim. Certifique-se de ter este livro em sua casa. Ele tem a capacidade de mudar a maneira como pensamos. Então, eu recomendaria adquirir a coleção completa, ou começar pelo primeiro livro e definitivamente ter o último livro em sua casa. Então, quais são as qualidades que discutimos hoje? Tapa, austeridade, não violência, ahimsa, shanti, perdão. Depois temos satyam e manana. Mananam com a mente. Mananã. Então, vamos tentar tornar essa sabedoria antiga moderna. Como? Não por conhecê-la. Vivendo-a. Então, leve estes poucos princípios hoje. E seja a mudança que você quer ver, como disse Mahatma Gandhi. Obrigado.